Bombardeio em tapete na Crimeia, explosão em Feodósia, Kerch, Saki, Simferópol, apagão na península. Em Novorossiysk, o maior terminal de petróleo da Rússia foi destruído, a população está sendo evacuada. Em Moscou, foi encontrado morto com um tiro na cabeça um empresário famoso que foi concorrente de Putin nas eleições. Brilhante contraofensiva das Forças Armadas da Ucrânia, centenas de prisioneiros. A linha de defesa do inimigo foi rompida. A Ucrânia entra em guerra com o Irã. O Ocidente pede ajuda a Kiev para abater drones iranianos. Não haverá paz. Putin planeja atacar Mykolaiv e Odessa. O Kremlin está em pânico. As Forças Armadas da Ucrânia destruíram o centro de comunicações espaciais de longo alcance dos russos. Não só o Flamengo, mas o novo míssil balístico Pelicano é capaz de perfurar o bunker de Putin. Trump está pronto para declarar guerra a Cuba. Componentes do Zewa foram encontrados na nova versão dos mísseis russos Iskander. Olá, meu nome é Yulia Kokan e agora vamos às principais notícias. Mas, primeiro, curte este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente. Da imensidão, YouTube. Boa tarde novamente. Na noite de 2 de março, drones benevolentes iluminaram a cidade russa de Novorossiysk. Meu Deus, o que é isso? Besteira. O porto e o terminal petrolífero de Xcaris foram atacados. Lembrando que este é um dos maiores complexos de carregamento de petróleo e derivados do sul da Rússia. Drones do Centro Alfa SBU e outras unidades de defesa, como o Serviço de Fronteiras, o GUR, sistemas de drones e operações especiais ucranianas, atingiram navios militares. Rastreamento por radar 30/6 e 2 do complexo S-300, PMU-2 Favorite, sistema de defesa antiaérea Panzer S-2, 6 dos 7 padrões de carregamento de petróleo no terminal petrolífero Xcaris. E a defesa antiaérea russa também se destacou. Na tentativa de repelir o ataque dos drones, foi realizado um ataque contra um bairro residencial de Novorossiysk. Dizem que a própria defesa antiaérea russa atacou suas próprias casas com o Panzer S-1. Sim, foi pras casas. Ai, direto na casa, hein? O que não filmou? Eu não tirei. Esta é a verdadeira aparência de Novorossiysk. Além de edifícios residenciais, um guindaste e um canteiro de obras também foi danificado. Bem, é impactante, não há nada a dizer. O inimigo também estava preocupado na Crimeia, que estava temporariamente ocupada. Em Sebastopol, Feodósia, Sakaki, Kerch. Após algumas explosões, houve um blackout. Este é o Parque Dínamo, bem aqui do outro lado da rua. O canal pró-ucraniano do Telegram Vento da Crimeia escreve que houve ataques a grandes pontos de fornecimento de energia na península. Já os canais pró-Rússia insistem que a falta de luz foi causada, cito, por falhas tecnológicas. Devido a um acidente, houve falta de água em algumas cidades. Evapotória e Alta eventualmente se juntaram às cidades mencionadas. As autoridades responsáveis pela ocupação daquela região específica persistem em sustentar a narrativa de que tudo não passou de uma simples falha tecnológica imprevista, mesmo após tantos anos terem se passado desde o ocorrido. No entanto, surge o questionamento inevitável: como seria realmente possível para qualquer ser humano continuar a viver sem as condições básicas? Detalhes. Entretanto, vamos continuar com a parte mais interessante. A boa notícia vindas da linha de frente. As tropas de assalto aerotransportadas das Forças Armadas da Ucrânia romperam a linha de defesa russa na direção de Alexandrovsk. Durante a operação, foram destruídas posições de tiro inimigas, efetivo, depósitos de munição e ocupantes. Graças às ações profissionais dos batedores, os planos do inimigo para um avanço posterior foram frustrados. Isso permitiu abrir uma cabeça de ponte para o avanço tático das unidades aliadas. Os militares ucranianos continuam eliminando o inimigo também na região de Konstantinovka. Os combatentes da 5ª Brigada de Assalto mostraram imagens da derrota do inimigo, que havia se abrigado nos arredores leste da cidade.
O clima ao redor da cidade está ficando cada vez mais dinâmico. O inimigo procura diferentes rotas das periferias sudeste até a sudoeste para encontrar um ponto fraco na defesa e criar um caminho para a infiltração da infantaria, visando um acúmulo e avanço futuros. As construções são a melhor oportunidade de se esconder enquanto aguardam os próximos grupos de reforço. Os pilotos ucranianos estão constantemente procurando esses esconderijos onde a infantaria russa se esconde e tentam destruí-los o mais rápido possível para evitar o acúmulo e a consolidação das tropas. Tudo isso graças à coragem e à habilidade dos nossos militares. Segundo cálculos do Deep State, o território reconquistado em fevereiro foi 2 vezes menor do que em janeiro. E é o menor valor desde julho de 2024. Mas a situação na linha de frente continua tensa de qualquer forma. O maior avanço ocorre no setor de Pokrovsk, o que faz sentido, representando 32%. Isso está muito correlacionado com o número de ações de assalto. Slaviansk e Kramatorsk têm 23% e 16%. Somando, são 39% dos avanços e 9% dos ataques. Konstantinovka tem 21% e Sumy 7%. E, na verdade, sobre a direção de Pokrovsk, o militar com codinome Mushina escreve que está sendo registrada uma infiltração pela zona central de defesa. Ou seja, as rotas noroeste, o 0525, a linha passando por Nova Alexandrovka e Dobropolo, isso é um sinal de alerta perigoso. Tentam avançar ao interior pelas fortificações. Nesse setor, há mais drones de reconhecimento. O inimigo está preparando ajustes de fogo e ataques precisos. Nossos soldados os derrubam, mas a intensidade do uso de drones pelo inimigo continua alta. E na direção de Guliáipol, os ocupantes continuam apostando no crédito. E sem nenhum sucesso real, tentam novamente fincar sua tricolor em solo ucraniano. Estamos falando do povoado de Gorkoye. A situação em Gorko é emblemática. O inimigo tentou criar uma imagem de ocupação. Invadiram, acenaram com seu pano, mas não conseguiram manter o controle. Na prática, isso é uma investida a crédito. Entraram, não se firmaram e começaram a recuar. Isso significa que o recurso deles nesse setor está limitado ou eles não estavam preparados para ações de resposta. Atualmente, não é uma linha de controle estável ali. Os combates são de caráter móvel. Sobre as mentiras dos ocupantes também falou o porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin. Segundo ele, a direção de Guliáipol é a mais quente, mas as Forças Armadas da Ucrânia controlam a situação. Todo dia, o Ministério da Defesa da Rússia diz que, nessa direção, nesse setor, eles tomam o controle de algum povoado. Lembram que falamos sobre Ternovataya, Kosovsevo? Agora eles já afirmam que tomaram Gorkoy. Isso, claro, eu quero desmentir ao vivo no seu canal, porque até Gorkoy o inimigo ainda tem muito chão pela frente. O que realmente aconteceu lá? O grupo de sabotagem deles tentou se infiltrar no posto avançado, como dizem nas Forças Armadas da Ucrânia. Mas eles foram descobertos e eliminados a vários quilômetros de Gorkoy. Ou seja, o povoado de Gorkoy está sob nosso controle. Nem precisamos restabelecer o controle sobre ele. O Estado-Maior informou sobre danos ao Centro de Comunicações Espaciais de Longo Alcance na noite de 2 de março, na região do povoado de Vitina, e a estação de radar Podyot K1, perto de Vinogradnoy, na Crimeia ucraniana, temporariamente ocupada. Além disso, no território temporariamente ocupado da região de Lugansk foram atingidos o radar Kasta 2E2 no povoado de Lyubimaya e o radar Yastreb AV no povoado de Topoli. Nossa unidade também atacou, em particular, a concentração de tropas da unidade de guerra eletrônica Rubicon Bekon nas áreas de Kremchik, na região de Donetsk e no povoado de Konsk-Razdori, na região de Zaporizhia. Detalhes sobre o contra-ataque bem-sucedido? Veja todos os detalhes das Forças Armadas da Ucrânia agora. Confira nesta análise completa. As Forças Armadas da Ucrânia tomaram a situação estratégica em suas próprias mãos e, precisamente com o início da estação da primavera, começaram o processo de retomar gradualmente os seus territórios ocupados. Nossas contraofensivas estão acontecendo na junção de 3 regiões, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Donetsk e, possivelmente, também na região de Zaporizhia. Esses contra-ataques têm como objetivo melhorar a situação estática e eliminar o grupo inflacionário de inimigos que conseguiu penetrar profundamente em nossas linhas de combate. Nossos defensores têm certeza de que, não importa o que o bunker diga, tudo isso é mentira. A ofensiva russa só vai parar em um caso, quando o Kremlin não tiver mais meios nem pessoas para atacar.
Não dá para contar que a Federação Russa vai parar apenas nas fronteiras das regiões de Lugansk e Donetsk. Por isso, a principal tarefa tanto da Ucrânia quanto dos parceiros ucranianos é justamente não permitir cenários de expansão como esse. Do teatro de operações militares às custas de outros territórios da Ucrânia. Assim, as forças de defesa da Ucrânia, em determinados trechos da linha de frente, estão realizando contra-ataques locais bem-sucedidos e eficazes. Isso impede por muito tempo que os ocupantes russos avancem, em especial na direção da região de Dnipropetrovsk. Atualmente, não está sendo possível trazer do interior da Rússia o número necessário de efetivos. Traga aqui. Vamos acrescentar. Olhe para os relatórios do Estado-Maior-Geral ucraniano e lá, toda semana, há ataques contra o efetivo, contra a localização das tropas do exército russo nos territórios temporariamente ocupados. É claro que isso afeta a qualidade das tropas, o estado delas, mas agora também está impactando o número de soldados, inclusive. O principal objetivo das Forças Armadas da Ucrânia é expulsar o agrupamento russo Vostok da região de Dnipropetrovsk e estabilizar a linha de frente. Na região de Zaporizhia, as ações bem-sucedidas dos nossos defensores nessas direções já levaram à libertação de várias localidades e de centenas de quilômetros de território dentro das regiões. Assim, na região de Dnipropetrovsk, restaram ocupadas apenas algumas aldeias próximas à sua fronteira administrativa. No entanto, se olharmos para os mapas, podemos notar que, nas últimas semanas, as Forças Armadas da Ucrânia recuaram de várias posições diretamente na linha de frente, transformando-as nas chamadas zonas cinzentas. E enquanto a propaganda russa apresenta isso como uma vitória do Kremlin, na verdade, nossos defensores começaram a usar uma nova tática de combate ali. Hoje, a zona cinzenta que existe na direção de Pokrovsk-Minohorod, ela está ficando menor. Hoje, em algumas localidades, já não há presença física das nossas tropas, mas isso não é, digamos assim, nenhuma notícia sensacional, porque o pequeno espaço aéreo está funcionando, nossos drones estão operando e não permitem que o inimigo avance de forma mais intensa, de acordo com os prazos que os russos estabeleceram para si mesmos. Tudo isso dá aos analistas o direito de dizer que a campanha militar ucraniana de 2026 não apenas começou, mas está entrando em uma fase ativa. Só não tá claro para o próprio chefe do bunker e seus propagandistas, que distorcem os fatos o tempo todo. Estamos preparando uma ofensiva, mas sobre o contra-ataque não sabemos de nada. Mas parece que nem mesmo os próprios propagandistas acreditam que os ocupantes russos sejam capazes não só de avançar, mas sequer de manter a defesa. Daí vem a nova pauta na TV russa. A Rússia avança em todas as direções. Nem mesmo no ar do Mordor, consegue entender quem está planejando a ofensiva. Na minha opinião, isso é um sintoma. Bem interessante, por sinal. E, de novo, a gente não ouve mais aqueles gritos de que precisamos ir até Kiev ou para algum outro lugar. Não, agora falam sobre negociações e sobre o fim das ações militares. Acontece que, por mais que o bunker e seus generais se esforcem, ele não vai conseguir arrancar mais um pedaço da Ucrânia. Mas o Kremlin pode perder o que já ocupou muito mais rápido do que parece. Por mais que os jornais ocidentais escrevam que Putin está disposto a lutar até morrer, pode até ser verdade que ele vá até morrer. Mas isso pode acontecer num futuro próximo. São fatores demais que apontam para isso, que comprovam isso. Eu nunca deixo de me admirar com a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles figuram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os superam em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não tiver como ajudar financeiramente, escreva palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Negociações são negociações, mas a Rússia não desistiu de seus objetivos agressivos. O vice-chefe do gabinete do presidente, general de brigada Pavel Polis, declarou que a Federação Russa planeja criar condições para tomar Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv e Odessa. Eles não desistiram de tomar a região de Donetsk. Eles ainda planejam criar uma zona de amortecimento nas regiões de Kharkiv e Sumy. Eles esperam avançar ao máximo nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia e criar condições para tomar Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv e Odessa.
No entanto, a realidade é bem diferente dos desejos do Kremlin, e a Rússia não tem condições de realizar esse plano, nem perá tão cedo. Os ocupantes vão precisar de cerca de 1 ano e meio para tomar o território da região de Donetsk controlado pela Ucrânia, seguindo a tendência atual. Por isso, aconselhamos o Putin a não criar expectativas. O empresário e ex-senador Umar Jabrailov cometeu suicídio em Moscou. Jabrailov, de 67 anos, foi encontrado com um ferimento de bala na cabeça. A informação foi divulgada pela RIA Novosti, citando uma fonte dos órgãos de segurança. Segundo a base de dados, Jabrailov, ensanguentado, foi encontrado no condomínio Vesper Tverskaya, na rua Tverskaya, bem no centro de Moscou. Ele foi levado ao hospital por volta das 3 horas da manhã. As tentativas de reanimação não tiveram sucesso. De acordo com a base de dados, Umar Jabrailov ainda ficou vivo por cerca de 3 horas após o ferimento na cabeça. O som de um tiro foi ouvido no condomínio Vesper Tverskaya a 1 hora da manhã. O empresário faleceu no hospital por volta das 4 horas da manhã. Umar Jabrailov era fascinado por armas e sempre carregava uma pistola travada consigo. Ele mencionou isso em suas entrevistas. Em 2017, ele causou um escândalo com uma pistola Yarygin no Hotel Four Seasons. O empresário recebeu uma multa de 500 mil e teve a arma apreendida. 1 ano depois, a arma foi devolvida por decisão judicial. Em 2020, Jabrailov tentou tirar a própria vida. Hoje, o empresário foi encontrado em estado grave em um apartamento na Tverskaya. Perto dele havia uma pistola Luger. Ficou sabido que, antes de morrer, todas as contas do ex-senador foram bloqueadas em 5 bancos por decisão da Receita Federal. Em 1997, Jabrailov tornou-se executivo-chefe do grupo de empresas Plaza, que administrava centros comerciais. Okotny Riad, Smolensk Passage, além do Hotel Rossiya e outros ativos. Em janeiro de 2000, ele foi um dos candidatos nas eleições presidenciais, que foram vencidas pela primeira vez por Vladimir Putin. Jabrailov ficou em último lugar, com 0,1% dos votos. A TASS informa que Umar Jabrailov será enterrado na vila de Novaya Tagui, na República da Chechênia, em 3 de março. E você, acredita na história do suicídio? Escreve nos comentários. E agora, para as notícias do Oriente Médio. A operação do ZEWAI de Israel contra o Irã continua. Teherã, por sua vez, responde com contra-ataque e ataca aliados americanos na região. Se antes o Irã atacava os Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Bahrein, agora também ataca o Chipre e a Arábia Saudita. Manoi. Em particular, na Arábia Saudita, o Irã atacou uma das maiores bases de petróleo do mundo. Como resultado, o preço do petróleo disparou no mundo todo, inclusive o russo. Analistas do mundo inteiro, por sua vez, já prevêem a maior crise econômica global. E prevêem que o preço do petróleo pode chegar a $150 por barril. Colapso em toda a Europa. Os preços do gás na Europa dispararam quase 50% após a suspensão da produção de gás natural liquefeito no Catar. Na Alemanha, grandes filas estão se formando nos postos de gasolina e o mercado se prepara para um possível desabastecimento de combustível. Tudo isso em meio a interrupções no fornecimento no Oriente Médio. A Índia está considerando aumentar a importação de petróleo russo, que anteriormente havia sido reduzida como parte de acordos com os Estados Unidos. Mas isso ainda não é tudo. Se o tráfego pelo Estreito de Hormuz for interrompido por pelo menos 1 mês, os preços do gás na Europa podem disparar 130%. Sim. Quem afirma isso é a Bloomberg, citando uma previsão do Goldman Sachs. E mais algumas palavras sobre a escala da operação. O agravamento no Oriente Médio já está sendo chamado de início da Terceira Guerra Mundial, e muitos países podem se tornar participantes desse conflito. Alguns estão dispostos a ajudar os Estados Unidos por vontade própria. Por exemplo, a França.
O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, declarou que seu país vai se juntar à defesa coletiva dos países que foram atacados pelo Irã. Aos países aliados que foram intencionalmente atacados por mísseis e drones da Guarda Revolucionária Islâmica e foram arrastados para uma guerra que não escolheram. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Iraque, Bahrein, Kuwait, Omã e Jordânia. A França expressa total apoio e total solidariedade. Ela está pronta para participar da defesa deles. A Alemanha, por sua vez, declarou que não pretende participar de ações militares contra o Irã e que não possui recursos para isso. Bem, essa é a posição dos alemães. Depois do envolvimento deles nas 2 guerras mundiais passadas, é compreensível. O Reino Unido também não vai atacar o Irã, mas vai ajudar os Estados Unidos a interceptar alvos aéreos iranianos. Além disso, o primeiro-ministro do país, Keir Starmer, declarou que os Estados Unidos podem usar bases britânicas na região para atacar depósitos de mísseis e lançadores do Irã. E mais algumas palavras sobre a interceptação de alvos iranianos. Starmer prometeu envolver especialistas da Ucrânia. Nós não vamos participar desses ataques, mas continuaremos com ações defensivas na região e também vamos trazer especialistas da Ucrânia junto com nossos profissionais para ajudar os parceiros no Golfo Pérsico a derrubar drones iranianos que os atacam. Enquanto isso, a Rússia habilidosamente se retirou da situação. Além da declaração de Putin de que o assassinato de seu amigo, o líder do Irã, abre aspas, é uma violação cínica de todas as normas da moral humana e do direito internacional, nada mais. Bom, isso também não é surpreendente. Putin, obviamente, está com medo. Esse é o terceiro líder aliado da Rússia que o bunker perdeu. E até mesmo os propagandistas russos estão lamentando sobre isso. Os russos também lamentam. Bom, aqueles que acabaram no olho do furacão dos acontecimentos em Dubai. Drones e mísseis estão voando bem ao lado da nossa casa. Eles passaram. Estamos na região de Palm Jumeirah, em Dubai. E hoje chegou um alerta, literalmente há pouco, da polícia de Dubai, dizendo para todos se esconderem em abrigos, ou seja, nas vagas de estacionamento ou em abrigos antiaéreos, que nem existem em Dubai. Ou seja, isso nunca aconteceu aqui antes. Eu espero que todos nós consigamos aguentar essa noite inteira e que tudo acabe. Na verdade, é muito assustador. Hoje, passamos a noite no estacionamento, dentro do carro. Mais detalhes sobre a guerra no Oriente Médio, que aos poucos está se transformando na Terceira Guerra Mundial. No nosso especial. Irã em 3 dias sob ataque da aviação e das forças navais de Israel e dos Estados Unidos. O pior pesadelo de Putin se tornou realidade. Ditadores caem como peças de dominó. Uns vão para Moscow City, outros para uma prisão americana e alguns direto para o show do Kobzon. Espero que essa seja a resposta mais adequada para sua pergunta. Eu nem quero discutir essa possibilidade. Um dia após o início dos bombardeios massivos no território iraniano, o propagandista estatal, com lágrimas nos olhos, constata: o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto por um ataque de míssil. Sua Excelência, o Ayatollah Ali Khamenei, estava no caminho de afirmar a grandeza do santuário sagrado da República Islâmica do Irã. Bebeu o doce e puro cálice do martírio e se reuniu ao Reino Celestial Supremo. Além do chefe de Estado, durante os primeiros ataques aéreos e com mísseis Tomahawk, Washington e Tel Aviv eliminaram grande parte da liderança político-militar da República Islâmica. Entre eles, o comandante da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, o ministro da Defesa do Irã, Aziz Nasserzad, e o chefe de inteligência, Salah Assad. Porta-voz das Forças de Defesa de Israel. No primeiro ataque, eliminamos 40 comandantes e altos funcionários do regime, em apenas 1 minuto. O ataque atingiu o local da reunião da alta liderança do Irã. Antes disso, agentes da CIA monitoraram por vários meses os movimentos do Ayatollah Ali Khamenei. Na manhã de sábado, no último dia do inverno, 200 caças realizaram quase 500 ataques aéreos contra alvos islamistas.
Paralelamente ao trabalho de meses da inteligência americana, a vigilância da Guarda Revolucionária Islâmica foi adormecida pela aviação israelense. Durante meses, as forças de defesa de Israel bombardearam sem parar alvos do Hezbollah no Líbano. A inteligência iraniana relaxou e no dia D acabou dormindo no ponto. Cadê as declarações dessas pessoas? Onde está a Guarda Revolucionária? E as declarações do Khamenei? Nada deles. O país desmorona diante dos nossos olhos. Entretanto, Putler, como de costume, assumiu uma posição defensiva no bunker mais profundo e não está comentando sobre a liquidação. Colegas do ditador. Eles se tornaram completamente descarados. Eles não têm vergonha de nada. Eles prenderam Soleimani e mataram o iraniano. O geral. Propaganda russa sem as diretrizes impostas. Tá tempestuoso. Os mais radicais, liderados pela paródia bielorrussa de Solovyov, Azarenok, ameaçam praticamente aderir à jihad. Lute, Irã sagrado contra você, regime de Epstein. Os satanistas pedófilos são o mesmo anticristo Dajjal, mas o nobre Ayatollah lidera seu povo para a batalha. E todos nós, no mundo inteiro, hoje dizemos Allahu Akbar. A maior parte da comunidade Z finge que tá tudo bem e que o que tá acontecendo é vantajoso para a Rússia. Acontece que o país que forneceu milhares de drones Shahed ao Kremlin para ataques contra a Ucrânia não é aliado, mas inimigo. Mais uma vez, os partidos xiitas e seus militantes eram supervisionados pelo Irã, armados pelo Irã, treinados no Irã e matavam soldados soviéticos em nome da ideia da Revolução Islâmica e de um Afeganistão pró-Irã. Por isso, quando hoje em dia alguns camaradas gritam que a Rússia deve urgentemente começar quase a lutar pelos irmãos iranianos, quero lembrar que o Irã, por si só, sempre agiu em suas relações com a Rússia de acordo com seus próprios interesses. E às vezes, como vemos, até mesmo lutou contra a Rússia. Ali Khamenei é um ancião que, na verdade, já faz tempo que deveria ter morrido. Ele tinha quase 87 anos, mas com todo respeito aqui, tanto faz se os Estados Unidos atacassem ou não. Idade. Pelo menos partiu deste mundo em combate, sem fraldas e sem cuidadoras. Os poucos apoiadores do Zé ironizam sobre mais uma vitória geopolítica do bunker. Mundo multipolar. O começo. Apesar da queda do ditador, o regime resistiu. Drones Shahed e mísseis iranianos atingem Israel, inúmeras bases militares americanas no Oriente Médio, além de países aliados de Washington. A propaganda estatal do Irã anunciou novas nomeações para cargos-chave. O líder espiritual interino passou a ser o Ayatollah Ali Reza Araf, e o comandante da Guarda Revolucionária é o general de divisão Ahmad Vaid. O influente teólogo iraniano Makarem Shirazi declarou guerra santa contra o Zewa e Israel. O Irã acabou de anunciar que hoje vai desferir um golpe muito poderoso. Mais poderoso do que nunca antes. É melhor que eles não façam isso, porque, se fizerem, vamos atacá-los com uma força que o mundo nunca viu. O futuro do regime, e no geral o futuro de Teherã, depende das ruas. Quais serão as ações da oposição iraniana e dos vizinhos mais próximos do Irã? Será que o povo comum está pronto para novos protestos após as recentes repressões sangrentas? As respostas saberemos em breve. Enquanto isso, Donald Trump já está de olho em seu próximo alvo, Cuba. É sobre isso que escreve o Atlantic. Supostamente, o presidente dos Estados Unidos sente que tudo está dando certo para ele, que isso está funcionando, contou a publicação um dos representantes da administração da Casa Branca, em meio à operação militar do ZU contra o Irã. Trump expressou abertamente seus desejos em relação a Cuba na sexta-feira, durante uma conversa com jornalistas na Casa Branca. Ele mencionou a possibilidade de uma anexação amigável da ilha, com uma população de 11 milhões de pessoas. Ele disse que o secretário de Estado, Marco Rubio, está negociando com os líderes cubanos em um nível muito alto com o objetivo de um possível acordo. Cuba, que está em estado de caos, pode provocar um fluxo de refugiados para os Estados Unidos justamente quando a administração tenta mudar os fluxos migratórios.
Uma campanha militar pode criar as condições para uma revolta, mas depois de quase 7 décadas de governo repressivo, o país praticamente não tem oposição organizada. Defender a ideia de tomar Cuba por motivos de segurança nacional é simples. Um país localizado a 90 milhas da Flórida, com um governo socialista que busca desestabilizar os EUA e oferecer apoio à Rússia e à China, pode representar uma ameaça para a pátria. Ao mesmo tempo, como Trump irá agir a seguir? Pode, pelo menos em parte, depender dos resultados de 2 de suas operações atuais. Na Venezuela, onde por enquanto tudo está se desenrolando de forma relativamente tranquila, e no Irã, onde os resultados ainda são desconhecidos. Bom, enquanto isso, como dizem, vamos preparar a pipoca. A Rússia agora está bombardeando a Ucrânia com um novo míssil supersônico, o Produto 30, que pode percorrer até 1.500 quilômetros. Isso foi relatado pela Direção Principal de Inteligência. Esse míssil de cruzeiro tem envergadura de 3 metros, ogiva de 800 quilos e alcance de 1.500 quilômetros. Sua velocidade é de 600 a 800 quilômetros por hora e, além disso, ela é resistente à guerra eletrônica. Na prática, ela substitui o míssil KH-101. Os primeiros casos de uso desse novo míssil contra a Ucrânia foram registrados no final do ano passado. O produto foi identificado como um desenvolvimento do UKB Zvezda, que faz parte da corporação Staraya, armamento tático de mísseis. Todos os 3 componentes do sistema de navegação contêm peças de fabricantes estrangeiros dos Estados Unidos, Suíça, China e Holanda. O bloco eletrônico separado de controle da ogiva, BOPS-30, foi feito com base em componentes russos. Aos flamingos se juntam os pelicanos. Esta é a nova balística ucraniana, que derruba eficazmente os Shahed no céu da Ucrânia. Arma a laser criada por engenheiros nacionais. Vamos contar sobre o avanço da Ucrânia na produção de seu próprio armamento e como isso já está influenciando o curso da guerra. Mísseis ucranianos estão atingindo o orgulho russo, fábricas onde são produzidos os Iskanders e Oreshnik, além de empresas sem as quais o complexo militar industrial russo não pode funcionar. Os flamingos ucranianos saíram para caçar. O Flamengo só na última semana mostrou que realmente existe e funciona de verdade. Agora, os russos realmente precisam temer por suas fábricas do setor de defesa e por sua indústria química. Literalmente por cada alvo localizado em um raio de uma distância de mais de 2.000 quilômetros no total. Mas o Flamengo é um míssil de cruzeiro, sem dúvida muito poderoso, mas isso não era suficiente. Agora, a Ucrânia tem o Royal Flash, algo que realmente pode ser chamado de avanço e de combinação vencedora. Um míssil balístico. Seu nome é FP7 e seu desenvolvedor é a Firepoint, a mesma empresa responsável pela produção do Flamengo. Eles anunciaram o desenvolvimento de mísseis balísticos ainda em setembro de 2025 e agora mostraram o resultado. Ela em ação. De acordo com as especificações técnicas, o P7 tem um alcance de 200 quilômetros, uma velocidade máxima de 1.500 metros por segundo e um desvio circular de 14 metros. A carga de combate é um peso total de 150 quilos. Se o FP7 entrar em produção em massa para uso na linha de frente, enormes problemas também surgirão. Porque isso significa que o suporte às operações de combate contra a Ucrânia, no nível operacional tático, passa para um outro patamar completamente diferente, para baixo para os russos. Porque todos os centros logísticos, quartéis generais, qualquer logística, ferrovia, tudo isso está constantemente sob ameaça. Isso significa que os russos vão ter que esconder tudo em um raio de pelo menos 200 quilômetros. Embora brincar de esconde-esconde não vai ajudar. Afinal, a Firepoint também está trabalhando no desenvolvimento do míssil FP9, com alcance de até 855 quilômetros. Isso também já tinha sido anunciado em setembro. E também não devemos esquecer dos Flamingo. Paralelamente ao desenvolvimento de armas ofensivas, a Ucrânia também está trabalhando no desenvolvimento de sistemas de defesa aérea.
Algumas semanas atrás, ficou conhecido sobre a criação do sistema ucraniano de laser Sunray, que serve para destruir drones russos. Essa arma cabe facilmente no porta-malas de um carro. Ela não faz nenhum barulho e não emite luz. Nem mesmo aquele feixe vermelho típico dos filmes. Quando, dias atrás, uma equipe de soldados e engenheiros ucranianos me mostrou seu protótipo, ele me pareceu bastante fácil de usar. Quase simples demais. Sem dúvida, mais um avanço. Mas isso ainda não é suficiente. Por isso, o governo oficial de Kiev anunciou medidas adicionais para reforçar a defesa aérea. Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, a Ucrânia está atualmente discutindo a criação de consórcios conjuntos com parceiros para acelerar a produção de mísseis antibalísticos. Estamos com uma falta crítica de mísseis do tipo PAC-3 para defesa aérea, para nos protegermos contra os mísseis balísticos russos. Conversamos com o presidente também sobre a criação de consórcios conjuntos com parceiros, para produzir mísseis antibalísticos mais rapidamente. Paralelamente, Kiev também está trabalhando para destruir as capacidades ofensivas dos russos. Fedorov informou sobre a destruição de um sistema de comunicação, graças ao qual os Shahed atacavam o norte da Ucrânia a partir de Bielorrússia. Conseguimos eliminar a rede mesh. Esse é um tipo especial de rede, onde cada dispositivo funciona como um retransmissor para os outros, criando uma cobertura contínua que era usada pelos Shaheds no norte, o que impactou positivamente a capacidade de defesa de Kiev e da região central da Ucrânia. Fedorov não revelou detalhes da operação. No entanto, trata-se claramente da eliminação de um alvo em território bielorrusso, o que significa que, provavelmente, mais uma barreira psicológica foi superada. Kiev pode realizar alterações em território bielorrusso se as ações dos bielorrussos representarem uma ameaça para a Ucrânia. E agora, Lukashenko precisa pensar se vale a pena correr esse risco. Agora, crianças ucranianas poderão ser levadas para fora do país sem o consentimento dos pais. O presidente Volodymyr Zelensky assinou uma lei sobre a evacuação obrigatória de territórios com combates ativos ou potenciais. Agora, as crianças podem ser retiradas à força se houver ameaça à vida delas. As decisões serão tomadas pelas administrações militares mediante ordem do comando. O documento também regula o alojamento dos evacuados e garante a eles moradia temporária. O Gabinete de Ministros deve preparar todos os atos normativos necessários dentro de 3 meses. E o que vocês acham dessas novidades? É isso por hoje. Deixe seu like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!